Fala gente, beleza? Victor Viana aqui e no vídeo de hoje eu vou te fazer um review desse modelo de notebook aqui, que é o Asus VivoBook 15X1500, tá? Esse notebook é um notebook da Asus de entrada, voltado para estudo, produtividade, talvez algum tipo de trabalho mais básico, mais de escritório, tá? Todos os links desse modelo de notebook aqui com preços atualizados vão estar na descrição do vídeo, se você estiver pensando em comprar. E se você quiser me dar aquela força, não esquece de deixar o teu like e de se inscrever no canal. Vamos agora começar a nossa análise. Primeiro ponto, para quem é o Asus VivoBook X1500? Esse notebook, como eu te falei, ele é um notebook mais de entrada, tá? Voltado para tarefas de escritório, tarefas de produtividade. Então, se você está precisando de um notebook relativamente barato, com uma boa relação custo-benefício, para estudo no geral, né? Faculdade, escola, coisas do tipo, ou para um trabalho mais leve, atividades de leve a intermediárias, esse aqui pode ser uma excelente opção. Eu acho que essa máquina se encaixa, como eu já te falei, para todo tipo de estudante. Ela se encaixa bem também para profissionais liberais, se você trabalha com e-commerce, se você vai trabalhar com alguma coisa que precise abrir navegador, fazer atividades no Excel, Office, coisas do tipo no dia a dia. Então eu acho que essa máquina é ideal para esses tipos de tarefas. Essa máquina eu não indico para quem pretende jogar de forma exigente. Esse notebook ele não tem uma placa de vídeo dedicada, a placa dele é integrada, portanto ele não vai ter força suficiente para rodar jogos com performance, tá? Ele até vai rodar alguns jogos com gráficos no baixo, jogos mais antigos, mas ele está longe de ser uma máquina pensada e voltada para o público gamer. Esse notebook eu também não indico ele para quem é designer, editor de vídeo ou quem vai trabalhar com audiovisual. Por quê? Porque a tela dele não é das melhores, não é uma tela com a fidelidade de cores muito boa e não é uma tela para quem vai trabalhar realmente com audiovisual. Para quem mexe com edição de vídeo, arquitetura, engenharia, pelo fato dele também não ter uma placa de vídeo dedicada, talvez a configuração dele sofra um pouquinho nessas atividades. Então eu não indico tanto para quem vai fazer atividades exigentes que vão exigir placa de vídeo, como é o caso de arquitetura, engenharia, edição de vídeos e coisas do tipo, tá? Então para finalizar, esse notebook aqui eu indico para quem vai fazer uso mais geral, tá? De estudo, trabalho e escritório. Bom, agora vamos falar da configuração aqui do VivoBook X1500, tá? Esse modelo aqui que eu tenho, essa cor é chamada pela Asus de Transparent Silver. Ele é um cinza mais claro que imita um pouco até, né, a cor do alumínio, né? Se você tiver algum notebook de alumínio da cor natural, você vai ver que é muito parecido, né? Essa cor cinza. E a configuração dele é uma configuração bem interessante que entrega um custo-benefício legal. Ele leva um processador i5 de 11ª geração, modelo 1135G7. Esse processador é bastante conhecido porque ele equipa outros notebooks também do mercado. É um processador que não tem histórico de ser problemático, não tem histórico de ter superaquecimento. Ele é um processador que entrega uma performance bem legal até e que é queridinho, por assim dizer, de muita gente. A memória desse notebook aqui já veio 16 GB, o que é uma grata surpresa, porque ainda tem notebook sendo vendido com 4 GB de memória, né? Eu já falei 1000 vezes aqui que eu acho 4 GB muito pouco para as atividades de hoje em dia. 8 GB eu acho que é o mínimo do mínimo do mínimo, e esse aqui já vem com 16, então tá suficiente para você fazer absolutamente, praticamente 99% de tudo que você quiser nessa máquina, tá? Ainda sobre a memória, ela vem com 8 GB on-board, ou seja, vem com 8 GB soldadas à placa-mãe e vem com um slot extra com mais um módulo de 8 GB, tá? Então é assim que está estruturado a memória dele. E isso é bom porque ele consegue trabalhar em dual channel, né? Para quem não sabe, dual channel é quando você tem dois módulos de memórias trabalhando ao mesmo tempo e isso entrega mais performance. Em termos de placa de vídeo, esse notebook não tem placa de vídeo. Na verdade, o que ele tem é uma memória compartilhada, né, com o processador, que a gente chama de placa de vídeo on-board, e a placa de vídeo é a Intel Graphics Xe, que é uma memória de vídeo dedicada ao processador da Intel 1135G7 e é muito boa para atividades de produtividade, para tarefas do dia a dia e até consegue rodar alguns jogos, como eu te falei, mas jogos um pouco mais antigos e com gráficos no baixo, tá? Então até que dá para você
tentar rodar alguma coisa de jogo aqui, mas não espere nada com muita exigência. Outra coisa que me surpreendeu muito positivamente é que ele já vem com SSD de 512 GB, tá? Esse notebook aqui já vem 512, sendo que o normal nessa categoria dele, que ele se encontra, é que as máquinas venham com apenas 256 GB de SSD. Então, muito bom da parte da ASUS equipar já com 512, e esse SSD já vem no modelo NVMe, né, com boas taxas de escrita e de leitura. A tela desse notebook é de 15 polegadas, tá? Full HD, o painel é TN, tá? Eu vou falar só sobre a tela mais na frente aqui do vídeo. Mas no geral, para fechar a parte de configuração, o Asus, esse Asus aqui, VivoBook, né, X1500, ele entrega uma boa relação entre preço e configuração, tá? Eu acho que o conjunto de processador, memória e disco dele são bem interessantes aí e que atende 99% das atividades básicas a intermediárias no dia a dia. Bom, agora vamos falar de design e construção, tá? Primeiro, começando aqui pela carcaça do VivoBook 15, tá? Esse notebook aqui, a carcaça dele é toda em plástico. Como eu já te falei várias vezes em outras análises que eu faço aqui, o plástico é o material menos duradouro, tá? De todos. Se for alumínio, liga de magnésio, são materiais melhores, porém nessa categoria do VivoBook X1500, 99% dos notebooks vão ser em plástico por conta do preço. Bom, por ser de plástico, se você tentar colocar seus dedos assim mais ou menos no meio do teclado e tentar dar uma entortada, você vai notar que ele não é tão rígido, tá? Então isso é bem comum em notebooks de plástico. Ele esterçar um pouco assim quando você faz uma força é algo que é comum para notebooks com carcaça 100% em plástico. Isso não é tão bom, mas como eu te falei, nessa categoria não tem muito milagre. Outra coisa também que você tem que levar em consideração é que as bordas, né, da tela do VivoBook 15 X1500 são bordas relativamente espessas, tá? Ele não tem a borda muito fina, aqui, principalmente aqui em cima onde fica a webcam, e embaixo as bordas são bem protuberantes. Na tampa superior desse notebook você tem o logo aqui Asus, né? Asus VivoBook. É bem minimalista esse logo, eu achei até bem bonito. Essa cor cinza aqui, imitando uma cor de alumínio, né? A cor natural do alumínio. Eu particularmente gostei muito também. Então na tampa frontal basicamente é isso. Atrás você tem os 4 pezinhos, né? Para apoiar em superfícies planas. Você tem aqui as saídas de ar e 2 etiquetas, uma da Asus e uma etiqueta da Anatel. Ponto de atenção, esse notebook ele não abre com a mão. Quando você tenta abrir com a mão, você nota que ele não abre, ó, tá vendo? Muito comum também em notebooks de plástico dessa categoria. Quando o notebook tem um material um pouco melhor, normalmente você vai conseguir abrir a tela dele aqui com uma só mão. E para finalizar, em termos de design, de beleza, eu acho que o design do VivoBook é um design bonito, tá? É um design minimalista, é um design ok para o dia a dia, porém ele não impressiona. Ele não é um design que traz nada inovador, a carcaça não tem nada de muito diferente ou que chame muita atenção assim. Então ele é um design sóbrio, minimalista, que vai te atender tranquilamente no dia a dia. Agora falando de portas e conectividade, tá? Do lado esquerdo aqui do notebook, você vai ter uma porta de força, uma porta de energia. Então basicamente você vai usar essa porta para ligar o carregador. Do lado dela você vai ter uma porta USB-C. E aí muita atenção agora, essa porta USB-C, ela não suporta carregamento e ela não suporta passar a imagem para o monitor externo. Então essa porta USB-C ela é somente uma porta de dados, para você transferir dados de um pendrive ou de algum dispositivo USB-C. E para finalizar, você tem uma porta HDMI, né, para você ligar um monitor externo, e uma porta USB-A, que é a porta USB do padrão aí mais antigo, para você ligar mouse, teclado ou alguma coisa aí que você queira. Já do lado direito, você vai ter uma porta Kensington Lock. O que é essa porta? É uma porta para basicamente você colocar um cadeado no notebook, se você quiser deixar ele preso numa mesa ou algo assim. E aí do lado dela você tem mais 2 portas USB-A, que é o padrão antigo USB, e do lado você tem uma porta combo para fone e microfone. Minha opinião sobre as portas e conectividades é que é um conjunto ok, ele atende quase todos os usos do dia a dia, porém eu tenho 2 pontos de atenção. O primeiro é que a falta do USB-C suportar carregamento e suportar passar a imagem para o monitor externo, isso aí realmente eu acho que é um ponto fraco.
No dia a dia eu acho que a porta USB-C com esses dois protocolos ajuda bastante. E o outro ponto também é que não tem entrada para cartão de memória. Para algumas pessoas pode não ser um problema, mas para mim eu acho que uma entrada para cartão SD é essencial em qualquer notebook. Tirando esses dois pontos, o conjunto de portas de conectividade do VivoBook atende tranquilamente. Bom, agora vamos falar de segurança e acesso. Esse modelo aqui de VivoBook não tem nenhum dispositivo de biometria, tá? Então, para você acessar ele, para você entrar no sistema operacional, você vai ter obrigatoriamente que digitar a velha e conhecida senha. Tela do VivoBook X1500. A tela dele é 15 polegadas, Full HD, com painel TN. Essa tela é uma tela que ela é de mediana para ruim. Eu acho que ela é mais mediana do que ruim. Ela não é uma tela horrível, mas ela também não é uma tela muito boa, tá? O painel TN, ele é ruim porque dependendo do ângulo de visão que você olha, a imagem vai ficar distorcida, você não vai conseguir enxergar. Então, se fosse um painel IPS, seria melhor. E essa tela também não vai ter os melhores níveis de contraste, ela não vai ter uma fidelidade de cores assim maravilhosa, então ela não é uma tela que eu indico para você trabalhar com edição de vídeo, edição de imagem ou áudio visual, tá? Então essa tela aqui é uma tela para usuários básicos de dia a dia que não se importam com esses pontos que eu te falei, tá? Então se você não é exigente com tela de notebook, se você não utilizou o notebook com telas muito melhores, tá? Ou se você tem uma questão orçamentária também na mesa, essa tela vai te atender. Porque o que acontece? Nessa categoria aqui que a gente está falando, do VivoBook X1500, não vai ter milagre. Os outros concorrentes dele vão ter telas similares. É muito difícil de você conseguir achar telas maravilhosas, telas boas em notebooks nessa categoria de preço. Então, eu não vou aqui te falar que é uma tela maravilhosa, mas é uma tela que dentro da faixa de preço e categoria que o VivoBook está inserido, atende, tá? Então, mais uma vez, se você não é um usuário tão exigente, essa tela pro dia a dia, para atividades básicas, para usar planilhas, usar navegação de internet, para você abrir sites, assistir um filme ou outro esporadicamente sem muita exigência, ela vai atender tranquilo. Agora vamos falar de áudio e webcam. Eu me surpreendi muito positivamente com o áudio desse notebook. Ele tem alto-falantes da Sonic Master e os alto-falantes são surpreendentemente bons. São alto-falantes altos que realmente tu vai conseguir ouvir uma música, assistir um filme ou coisa do tipo com uma qualidade boa, tá? Eu até me surpreendi porque eu não esperava que nessa categoria viessem alto-falantes tão bons, mas eu gostei, eu achei bem legal os alto-falantes que vieram aqui com esse VivoBook, né? Médios, graves e agudos equilibrados e um som relativamente alto aqui para a categoria dele. Então eu particularmente fiquei bastante satisfeito com os alto-falantes. Já em relação ao webcam, é uma webcam VGA, tá? É uma resolução baixa e assim, é uma webcam que não tem nada de especial. Ela vai te atender para quê? Para tu fazer videoconferência, para tu fazer reuniões e coisas do tipo, se você tiver com iluminação boa, porém não espere nada muito além disso, tá? Não indico essa webcam para fazer streaming, não indico essa webcam para você fazer gravações de vídeos, nada do tipo. É para você quebrar o galho numa reunião e é isso. Agora vamos falar do teclado e touchpad do VivoBook X1500, tá? Teclado padrão brasileiro, teclado com numpad dedicado, que são essas teclas aqui do lado direito com os números. Isso só vai ser possível em notebooks que tem 15 polegadas, né? Porque senão não teria o espaço suficiente. Então isso é bacana. O teclado, o botão de liga e desliga é aqui do lado direito superior, tá? O botão funciona muito bem, ó, só apertar que rapidamente ele liga e desliga a tela, tá? Eu gostei bastante. Outra coisa, feedback tátil do teclado, mediano, não achei dos melhores. As teclas são estilo chiclete, mas elas têm uma certa folgazinha aqui quando você digita, que pro meu uso, tá, especificamente, eu achei que poderia ser um pouco melhor. Então eu acho que o feedback tátil poderia dar uma certa melhorada. Outra coisa que não me agradou tanto é que o contraste do teclado é baixo. Então, como ele não tem retroiluminação, né, esse teclado ele não é retroiluminado, seria melhor, a meu ver, que as teclas fossem pretas, porque melhoraria o contraste. Como o notebook já é cinza, a meu ver, se a tecla fosse preta, daria um contraste melhor para você enxergar.
como elas são cinzas, o contraste não é essas mil maravilhas todas, tá? Então, mais um pontinho aqui de atenção. Tirando isso, teclado ok, teclado que vai te atender tranquilamente no dia a dia, já padrão brasileiro, sem maiores ressalvas, tá? Touchpad. É um modelo de touchpad básico, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, ele deve ter uma construção em plástico, certo? É um touchpad relativamente pequeno, ele não vai ter um espaço assim tão grande. Ele não tá 100% centralizado aqui na carcaça do notebook, ele tá um pouco mais para a esquerda, mas é um touchpad que assim, para quebrar o galho funciona tranquilamente. Não vai ser mil maravilhas também esse touchpad, mas é como eu tô te falando, dentro da categoria desse notebook é um touchpad ok para uso de dia a dia. Agora falando de temperatura e ventilação, tá? Eu gostei da temperatura desse notebook, eu acho que o arrefecimento dele, né, o sistema para dissipar calor dele é ok. Ele roda relativamente frio. No geral, assim, se você estiver utilizando para coisas mais leves, ele vai rodar a 30 graus, 30 e poucos graus no máximo. Se você exigir muito desse processador, bem aqui no meio do teclado, você vai ver uma temperatura um pouco maior, vai chegar nos 40 graus, alguma coisa assim, mas o processador da Intel que equipa esse notebook é um processador muito bom, que roda frio, então dificilmente você vai ter problema de superaquecimento com essa máquina aqui. Em relação às ventoinhas, né, super silenciosas também, eu achei esse notebook relativamente bem silencioso. Óbvio, se você exigir muito do processador, elas vão ativar e você vai ouvir, né, mas assim, muito silencioso, realmente é um barulho que não incomoda, tá? Então, o conjunto de refrigeração e ventilação desse notebook tá aprovadíssimo. Agora, em relação à autonomia de bateria, tá? A autonomia desse notebook aqui é uma autonomia relativamente baixa, é uma autonomia padrão de mercado para essa categoria de preço, tá? Então, você vai esperar em torno de 3 horas de autonomia de bateria, podendo ser até menos, dependendo do uso que tu fizer, certo? Então esse notebook não é um notebook assim super monstro em autonomia de bateria, então você tem que usar ele relativamente perto de uma tomada assim, porque ele vai chegar mais ou menos nessa faixa aí que eu te falei de 3 horas de uso contínuos. Então vamos lá, para fechar aqui essa análise, pontos fortes aqui do Asus VivoBook X1500. Bom conjunto de configuração, processador bom, boa quantidade de memória, armazenamento com uma quantidade muito boa também. Então o conjunto de processador mais memória mais armazenamento está muito bom para atividades básicas a intermediárias, eu gostei bastante. Ele tem bons alto-falantes, ele tem um custo-benefício interessante, dependendo do preço aí que você achar. E agora vamos aqui para os pontos fracos que eu achei, tá? Primeiro a construção dele ser toda em plástico. A qualidade da tela é uma qualidade mediana, né? A tela eu acho que poderia ser um pouco melhor, talvez o painel poderia não ser TN, poderia ser talvez um IPS, pelo menos. A qualidade do teclado e do touchpad eu também achei medianas, acho que o teclado e o touchpad, esse conjunto, poderia ser um pouco melhor, né? O teclado poderia ser preto para melhorar um pouco a questão de contraste. Outro ponto fraco, na minha opinião, é a falta da porta USB-C, ter suporte a passar a imagem para o monitor externo e a falta de suporte a carregar o notebook pela porta USB-C. E para finalizar, um ponto fraco também que eu acho é a baixa autonomia de bateria. Então vamos lá, conclusão. O Asus VivoBook X1500, ele não é um notebook perfeito, ele é um notebook que entrega um custo-benefício muito interessante, uma boa configuração e eu acho que ele vale a pena dependendo do preço que tu achar. Na minha opinião, o que desponta nessa máquina é realmente o conjunto processador, mais memória, mais disco, né? O processador dele é um processador bom de 11ª geração que entrega uma boa performance. Ele já vem com 16 GB de memória, então você não vai precisar mexer em memória tão cedo e ele já vem com SSD de 512 de armazenamento, que é algo também muito bom, que não é padrão de mercado. Óbvio que ele tem alguns pontos também que não são tão bons, como a questão da tela, a questão do USB-C, né, não ter suporte aos protocolos mais novos, teclado e touchpad não são dos melhores, né? Então eu acho que existe assim um equilíbrio entre o que ele é muito bom, que é a configuração, versus outros itens que ele pode melhorar. Porém, no geral, eu acho que esse notebook vale sim a pena. Mais uma vez, dependendo do preço ou da promoção que tu achar ele. Se você achar com preço competitivo, eu acho que ele faz sentido sim para um usuário que vai precisar de um notebook básico, de um notebook com preço bom, mas ao mesmo tempo que entrega uma configuração ok para o dia a dia, para atividades
básicas e intermediárias, beleza? Então essa é a minha análise. Se tu quiser ver os preços atualizados desse notebook, vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí que eu vou tentar te ajudar. Um grande abraço e até a próxima.